Queria falar de um tema que tem mudado ao longo das classificações aqui na psiquiatria, que é o luto, né? A Certo. gente considera o luto, infelizmente, a perda de um ente querido. Quando a gente está falando de uma separação, de uma perda de emprego, a gente chama de adaptação, é um outro nome. E quando a gente está falando de uma situação de iminência de morte, por exemplo, né, como aconteceu, infelizmente, com o Lasgrael, a gente chama de reação aguda ao estresse. Então, são nomenclaturas diferentes, a maneira de abordar também é diferente, porque são estímulos difíceis, mas com características peculiares. E o luto ele veio numa mudança na literatura, que é o seguinte. Primeiro, tem que tomar um cuidado muito grande de falar disso, porque o luto é algo que a pessoa vai ter para o resto da vida em relação à tristeza, em relação às lembranças, aos sentimentos. Então, o único lugar que uma pessoa importante não pode morrer é dentro da gente. Então, isso é um ponto, né? Então, não existe assim, vou te dar um antidepressivo para você esquecer. Isso não existe. Né? Até um crime falar uma coisa dessa. Você vai aprender a conviver ao longo do tempo com essa perda. Isso é uma situação inerente de todo ser humano. Não tem como não passar por isso, né? Então, o luto, na classificação antiga, no DSM-4, que é o código onde os melhores especialistas se juntam para montar, através de pesquisas, o que se repete na maioria da população, o luto ele era um critério de exclusão no DSM-4. Como assim? Chegasse um paciente aqui hoje no meu consultório, preenchendo um critério depressivo, com alteração de sono, de apetite, concentração, isolamento social, e ele tivesse tido, infelizmente, uma perda por morte, na antiga classificação você teria que esperar 2 meses para falar assim, não, agora passou 2 meses, lógico que não é nada matemático, né? A psiquiatria não é uma ciência exata, é só o julgamento clínico ele é muito mais importante do que número de dias, mas é só para, assim, você tem que se guiar por alguma coisa, senão cada um faz de um jeito, né? Então, se passasse desse período de média, até 2 meses de média, você não poderia falar que ele está num quadro depressivo, porque entenderia que seriam reações plausíveis do luto, né? Na classificação atual, que já está mudando, que ano que vem já vai ser outro, que é a DSM-5, eles retiraram esse diagnóstico de exclusão. Eles entenderam o seguinte, se após 14, 15 dias, 2 semanas, né, que é o prazo mínimo para você começar a pensar em sintomas de depressão, o paciente continuava preenchendo um critério inteiro, alterando sono, apetite, concentração, entende-se que a grande maioria deles, com 2 meses, continuavam preenchendo. Então, você perdia esse tempo de tratamento e, quando você tem um gatilho envolvendo luto, tende a ser uma depressão mais grave, em relação ao próprio pensamento suicida, em relação à refratariedade ao tratamento. Então, eles entenderam que vai ter uma pequena parcela aí que vai ir para o bolo, mas na maioria ele se beneficiaria de não esperar esses 2 meses. Isso a gente está falando de quadro depressivo. Na nova classificação, que já está nos Estados Unidos, né, valendo, mas no Brasil ainda está em tradução, mudou de novo. Né? Eles acrescentaram agora um termo que bate com a sua história, tá, Gasol? Pode não ser onde eu vou chegar, que é o termo um chamado transtorno. Na psiquiatria a gente chama de transtorno e não de doença por não conhecermos a causa, né? Pode ser genético, ou pode ser questões multifatoriais, enfim, ambientais, do luto complicado ou do luto patológico, né? Existem essas 2 terminações, que é o seguinte, após 6 meses, infelizmente, do evento, o paciente continua como se parecendo o primeiro dia, o segundo dia do evento. Quando você tem um problema grave na vida, e o primeiro dia é o pior, o segundo dia um pouco menos, o terceiro dia, e assim vai. É uma adaptação que você vai indo, né? Isso é o natural. E eles viram que em torno de 10% das pessoas mantinham esse luto prolongado, ou seja, não era um quadro depressivo. Porque o luto, você tem muita a situação dos pensamentos ficarem voltados para a pessoa que faleceu. Né? Por exemplo, tem muita sensação de perda, de vazio. Você tem o que a gente chama de dores do luto, que é um período de disforia, de irritabilidade, que eu vi na sua história que você teve esse período, né, de ficar com raiva. E isso oscila, porque às vezes você tem uma lembrança positiva, vem uma saudade, uma data que você consegue ter um dia prazeroso pelas lembranças. Na depressão, não. Na depressão, você não tem uma temática como essa de ficar ruminando a questão do luto e as variáveis dela. Geralmente é uma questão ligada a uma menos-valia, a uma situação de autocrítica.
e que não tem uma temática específica como a do luto. É uma primeira diferença. E não oscila, né? No luto prolongado você oscila dias um pouco melhores, porque você lembrou de uma coisa legal, foi uma revivência boa. Na depressão, não, ela é sempre com humor depressivo persistente. E, além disso, após essa perda, esse sofrimento psíquico e físico fica muito voltado para isso, e a pessoa começa a ter dificuldade, junto, né? Vem uma dificuldade de aceitar a perda, dificuldade de aceitar a realidade dos planos que, teoricamente, você não vai conseguir mais realizar, infelizmente, a confusão, né, acerca de qual é o seu papel da vida, uma raiva muito relacionada a essa perda. Muitos pacientes relatam a dificuldade de prosseguir na vida, de fazer novos amigos. Eles ficam pessoas difícil de voltar a confiar, né, porque perde um pouco essa confiança na vida. Há mais do que da tristeza, há mais um abafamento emocional, que a gente chama de aplainamento efetivo, ou seja, quando vem uma notícia boa, não fica tão feliz, quando tem uma notícia triste, fica tão triste, meio blasé, meio tanto faz, e mantendo por mais de 6 meses disso. E o que as pesquisas mostraram é que quem tem esse luto prolongado, ele passa a ter uma chance maior de ter um quadro depressivo, que é diferente desse quadro que eu estou te mostrando, certo. ter comportamentos mais suicidas, inclusive, por exemplo, com abuso de álcool e de substância, e ter aumento de chance de problema cardiovascular, incluindo infarto. E pela sua história, né, que eu vi que você, né, pelo menos você me corrige, que eu consegui ler aqui na internet, teve aquele período seu de reclusão, né, infelizmente após o assassinato lá da Daniela, e mesmo você sendo uma pessoa, né, atleta, uma pessoa, né, do jiu-jitsu, enfim, apareceram, né, infartos, que pode ser genético, pode ser que não tem nada a ver com isso, né? Não, tem tudo a ver com isso. Só tive assim, mas sim. Claro que tem a ver com isso. Não, o que eu falo é o seguinte, é porque às vezes você tem enfim, isso aí contribuiu, mas assim, a curiosidade dessa classificação que está saindo, ou seja, nem saiu ainda, só está nos Estados Unidos, é que bate muito com o que você colocou. Eu não posso afirmar 100%, quis dizer que existem outras variáveis, você pode ter uma história familiar, enfim, colesterol, não sei, enfim, mas que bate muito com o que você colocou, você coloca nas entrevistas. Como é que eu, fazendo esporte, né, fazendo as atividades, né, pude ter? E mostrou uma correlação com distúrbios cardiovasculares para quem passa por um luto prolongado. Então, assim, você fica muito confortável, tá, Raul, de claro, tocar ou não nesse assunto, mas o luto é uma coisa que eu vivo aqui no meu dia a dia como psiquiatra, né? É uma dor para mim muito grande, principalmente aquelas que alteram a ordem natural da vida, né? Que é, enfim, infelizmente, o pai enterrar o filho, enfim, e aquelas que são súbitas, né? Como foi o seu caso, né? Ou seja, de manhã está tudo bem, de tarde não tem, né? Ou seja, você não vai teoricamente se preparando. Então, quem está, né, infelizmente, passando por essa dor nesse momento, é uma conexão que, enfim, eu fiz questão de trazer aqui hoje, até infelizmente, pelo que você passou, mas você fica à vontade para falar como é que foi, enfim, como é que você lidou com isso, como é que está sendo. Somos todos ouvidos, Raul. Ok. Bom, doutor, eu achei bem elucidativo, né, toda a sua explicação. Eu me encaixo em alguns quadros aí. Começando do início, você nunca pensa, pode imaginar na sua vida que você vai sair de manhã, se despede da sua mulher, ela vai para o trabalho dela, você vai para o seu e de noite alguém matou ela. Você só vê isso em filmes de ação, em filmes de vingança, sei lá, filmes policiais, filmes de Rambo, aquelas coisas, né? Isso é muito cinema para mim, é muito televisão, é muito série, muito filme. De repente isso acontece na minha vida. Isso me deixou assim, naquele exato momento, eu falei assim, pô, isso não pode estar acontecendo, não é possível, você rejeita mesmo sabendo que é verdade. Então, essa dor, eu fiquei, você disse assim que depois entre 2 meses, depois de 6 meses, eu fiquei 1 ano sem saber direito o chão que eu pisava. Mas eu não tive um quadro, quer dizer, talvez eu tenha tido um quadro depressivo, mas foi ao contrário da depressão de ficar para baixo. Eu fiquei muito para cima. Eu queria ficar extremamente lúcido para poder entender tudo que tinha acontecido na minha vida, com a vida da Dani, com a nossa vida, com
como você disse, um pai enterra um filho, né? É triste. Uma mãe não pode enterrar um filho, cara. O pai não pode enterrar o filho. É a lei natural das coisas, é o contrário. Normalmente os filhos enterram os pais. Quando isso acontece ao reverso, a dor é eterna. A dor é eterna. Eu imagino a Glória, para mim, ela é uma pessoa especialíssima. Acho que não sei se vocês viram a série Pacto Brutal, o assassinato da Daniela Pérez. Ela mostra ali na série que ela é uma super mãe, né? Tem pais que não defendem seus filhos vivos. Ela defendeu a filha morta durante 30 anos. E isso tem um valor assim inestimável. Mas voltando a falar de mim, eu queria ficar muito lúcido. Eu me lembro que logo depois que a gente já estava em casa, que já estava realmente muito perturbado, as pessoas queriam me dar um calmante. Quando eu descobri que elas queriam me dar um calmante, eu falei, não, eu não quero. Eu não quero nada que me tire do meu racional, do meu pé no chão. Então, eu só tomava água que eu abrisse. Eu não tomava, a pessoa vinha trazendo um copo d'água para mim, alguém tinha posto uma gotinha de alguma coisa ali. Eu não queria perder o meu racional. E eu fiquei muito obsessivo pelo aqui e agora. Então, eu nunca fui de beber, mas eu passei a não beber absolutamente nada. Não fumava cigarro, nunca me drogava, mas isso estava fora do meu. Então eu me foquei muito na saúde. Eu busquei treinar, comecei a treinar jiu-jitsu. Depois disso, já fazia outros esportes, né? Já tinha feito 14 anos de capoeira, fazia surf, windsurf. Eu me foquei muito no esporte, mas eu acho que eu fui muito intenso. Eu sofri muito. Esse sofrimento talvez tenha vindo mais tarde, que eu acredito nisso. Seguinte, você tem resistência. Eu tinha 36 anos quando a Dani foi assassinada. Então, eu tinha uma resistência física grande, mas a fatura vai vir ali na frente. Essa fatura vai vir. Você não pode sofrer tanto assim e achar que você depois vai superar. Eu digo sempre o seguinte, se você perde uma pessoa muito querida por um acidente, você sofre igual, mas recupera. Se você perde essa pessoa querida por uma doença, você sofre igual, mas você recupera. Se você perde essa pessoa querida por um assassinato, você sofre igual, mas você não recupera igual. A recuperação é diferente. Uma mãe não recupera, ela suporta, mas não recupera. Eu não recuperei, mas eu suportei e tive que fazer um trabalho. Foi quando eu procurei a terapia. Eu falei, eu preciso me conhecer, porque na minha cabeça eu tinha dois caminhos. Inclusive, falei para uma grande amiga minha, Cláudia Raia, falei para ela assim, eu tenho dois caminhos, Cláudia. Cláudia sempre foi uma grande amiga. Eu falei assim, ou eu viro um monge, vou sair aqui do Brasil, vou me internar lá no Tibete, vou virar um monge, um religioso, fanático, maluco, ou eu vou virar um psicopata louco, querendo vingança. Graças a Deus, graças à minha mãe e graças aos meus amigos, eu não virei nenhuma coisa nem outra. Eu consegui trilhar um caminho da normalidade, dentro do que se pode dizer normal, que, desculpa, mas normal ninguém é, ainda mais de perto, né? E eu sei que eu passei por esses momentos assim, durante esse um ano eu tinha muito medo de mim, porque eu era uma pessoa perigosa, mas eu não queria me vingar do mundo. Isso foi uma coisa muito boa. Eu entendi que o mundo não tinha culpa disso. Eu não queria, eu não tive nunca a intenção de desforrar a minha dor nas pessoas que passavam ao meu lado. Nunca tive isso. Mas eu foquei muito essa dor em cima de quem merecia. Mas também tive que fazer um trabalho terapêutico para entender que eu não posso me tornar igual às pessoas que fizeram o que fizeram para mim. Então, eu tenho que ser um ser superior. E para ser um ser superior, eu tive que começar a entender quem eu era. E a terapia sempre me ajudou a saber quem eu era, como é que eu deveria me comportar, por que eu faço isso ou por que eu não faço isso, por que eu faço aquilo, por que eu não faço aquilo. Porque a primeira pergunta que eu fiz para o terapeuta, quando eu fui fazer, eu falei assim, vem cá, irmão, quero saber o seguinte, por que eu não posso matar? Eu quero saber por que eu não posso matar. Aí o cara me explicou, porque você não come pedra.
você sabe que você não pode comer pedra. A lógica que ele usou foi essa. Claro que depois a gente foi desenvolvendo e eu comecei a entender que era exatamente isso. Eu não sou igual aos assassinos.